ele não tem condição nenhuma de obedecer os mandamentos de Deus. Então, vamos começar a entender o que Paulo quis dizer de morrer todos os dias. Isso é morrer diariamente. Então vamos lá, Romanos 8, 35 e 36. Quem nos separará do amor de Deus? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Quais dessas coisas nós vamos permitir que venha nos separar do amor de Deus? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Somos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas como é isso? De que maneira isso acontece? Por que nós somos entregues à morte todo dia, como ovelhas para o matadouro? Não foi lá no início, quando eu entreguei meu coração para Jesus, então daí em diante eu passei a ser uma nova criatura, então já está feito. Mas o apóstolo está dizendo que nós somos entregues à morte todo dia, para que nós não venhamos nos separar do amor de Deus. Para que nós venhamos compreender isso, irmãos, nós vamos ler aqui alguns textos da palavra de Deus que vão nos ajudar a compreender por que isso deve acontecer e que morte é essa que está se referindo aqui na palavra de Deus. Vamos abrir aqui as nossas Bíblias em 2 Pedro. 2 Pedro, capítulo 1. 2 Pedro, capítulo 1 e versículo 4. Olha que mensagem interessante. 2 Pedro, capítulo 1, verso 4. Pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. Então, através do Evangelho de Cristo, nós nos tornamos agora o quê? Participantes da natureza divina. De que maneira? João capítulo 1, verso 12. A todos quanto o receberam, deu-se-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Então, que poder é esse que foi dado a nós? Porque o ser humano, de si mesmo, ele não tem condições nenhuma de lutar contra as tentações de Satanás. Ele não tem condição nenhuma de obedecer os mandamentos de Deus. Então, através agora desse poder que nos é dado, esse poder não está no instrumento humano, é o poder de Deus. E quando a alma recebe o poder de Deus, ela recebe o poder para viver a vida de Cristo. Amém? E nós vamos lá agora abrir nossas Bíblias no Evangelho de João e vamos entender que poder é esse que nos foi dado quando nós entregamos o nosso coração a Cristo. João capítulo 14, olha que texto maravilhoso, que mensagem maravilhosa. E que conforto é para cada um de nós. João capítulo 14, versos 15 ao 17, e depois o versículo 23. Interessante que o hino cantado aqui estava dizendo, né, se me amais, guardais os meus mandamentos, né, guardareis os meus mandamentos. Olha só, se me amais, guardareis os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, ó, e ele vos dará outro consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito de verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Amém? Então é esse poder que nos é dado quando entregamos o coração a Cristo, é o poder de quem? Do Espírito Santo. E o versículo 23 diz, ó, Jesus respondeu e disse-lhe, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele, e nele faremos morada. Amém? Então, o nosso corpo, a partir do momento que nós entregamos o coração a Cristo, ele se torna morada de quem?
do Espírito Santo. O Espírito Santo passa a habitar em vós. Por isso que Jesus diz que nós não podemos destruir o templo do Espírito Santo. Qual é o templo do Espírito Santo? O nosso corpo. Se alguém destruir o templo do Espírito Santo, Deus o destruirá. Então, por isso que nós temos que procurar fazer a vontade de Deus, agradar a Deus, para que o Espírito Santo venha continuar fazendo morada em nós. E agora nós vamos entrar agora num ponto importante, para que nós venhamos entender sobre aquela morte que nós lemos lá no início. Vamos abrir aqui agora em Gálatas, capítulo 5, verso 16 ao 18. Gálatas, capítulo 5, versos 16 ao 18. Eu procuro, irmãos, como eu sempre tenho falado, ler aqui todos os textos, a mensagem fica gravada para todos vocês, e vocês podem depois novamente assistir, e vocês vão conferir tudo isso que eu estou falando, para que ninguém venha pensar que eu estou falando aqui algo de mim mesmo. Eu estou lendo para vocês a palavra de Deus, e essa palavra deve ser entendida e compreendida corretamente para que nós não venhamos ser enganados. Infelizmente existem, como eu já disse, muitos homens maus que ficam ludibriando, acomodando as pessoas numa falsa esperança, deixando as pessoas viver um evangelho que não é verdadeiro, e assim muitas pessoas irão à perdição. Mas para você que realmente deseja conseguir a vida eterna, procure encontrar na palavra de Deus, examinar a palavra de Deus por si mesmo, não confie em ninguém. Diz a palavra de Deus em Jeremias 17:5, maldito é o homem que confia no homem, faz da carne o seu braço. Então, não vamos confiar em ninguém em matéria de salvação, porque depois que a porta da graça se fechar, não vai adiantar mais lamentação, não vai adiantar ninguém chorar, não vai adiantar culpar alguma pessoa que te enganou, que não te ensinou corretamente a palavra de Deus, porque a palavra de Deus ela está aqui para que cada um de nós possamos examinar por nós mesmos. Amém? Então, Gálatas capítulo 5, versos 16 ao 18, diz o seguinte, ó: digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e estes se opõem um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo espírito, não estáis debaixo da lei. Amém? Amém? Então aqui, irmãos, tem um ponto importante. Antes de aceitar a Cristo, nós tínhamos uma natureza, a nossa natureza humana, a nossa natureza terrena, a nossa natureza tendenciosa ao pecado, a fazer tudo aquilo que era contrário à vontade de Deus, porque nós nascemos em pecado e só temos o desejo de fazer o que é contrário à vontade de Deus. Mas a partir do momento que nós entregamos o coração a Cristo, o que é que nós recebemos agora? Um novo princípio, o poder do Espírito Santo. Nós nos tornamos agora participantes da natureza divina. E o Espírito Santo agora habita onde? Habita em nós. E nós temos agora o quê? Duas naturezas. A natureza terrena e a natureza espiritual, que é através do Espírito Santo. Então, por isso, ó, que Paulo diz, agora nós vamos começar a entender o que Paulo quis dizer de morrer todos os dias. Porque nós lemos aqui que o Espírito cobiça contra a carne, e a carne cobiça contra o Espírito. Agora, nós encontramos agora uma situação, nós temos duas naturezas lutando pela supremacia, e nós não temos como alimentar as duas naturezas. Nós temos que fazer a vontade de uma e desprezar a outra. Então agora a escolha é nossa. Por isso que lá em Mateus capítulo 6, versículo 24, Jesus diz que ninguém pode amar a dois senhores, ou obedecer a dois senhores, porque há de amar um e aborrecer o outro. Não podemos servir a Deus e a Mamon, ou ao mundo, ou aos ídolos do mundo. Então veja bem, agora a escolha é nossa. Nós entregamos o coração a Cristo e temos agora uma luta que se faz dentro de nós.
Nós sabemos que temos que obedecer a Deus, fazer a sua vontade, dar ouvidos à voz do Espírito Santo, mas enquanto isso, tem uma outra natureza lutando pela supremacia. Diz o Espírito de profecia que nós temos que lutar contra o pecado interior e contra o mal exterior. Olha só a nossa luta. Nós temos que lutar contra o pecado que está dentro de nós, que é a nossa natureza, e também ao pecado que nos rodeia exteriormente, nós temos que lutar. É uma batalha muito grande, mas o poder divino foi dado para cada um de nós, para que nós possamos obter a vitória. Jesus disse: eu venci o mundo, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, sigam as minhas pisadas, eu vos dei exemplo, para que da mesma maneira como eu venci, vocês também possam vencer. Amém? E não só Jesus, nós vamos ver também exemplo de uma outra pessoa que alcançou a vitória. Mas antes nós vamos ler mais um texto falando a respeito aqui dessa morte, em 2 Coríntios capítulo 4 e versículos 8 a 11. 2 Coríntios capítulo 4, versos 8 a 11. Olha só a esperança que há em nós, né? Nós lemos lá em Romanos 8, 35 e 36, quem nos separará do amor de Deus? A fome, a angústia, a espada, a tribulação, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Somos entregues à morte todo dia, como ovelhas para o matador. E aqui em 2 Coríntios, o apóstolo diz, em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossos corpos mortais. E assim nós que vivemos, estamos sempre entregues à morte, por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também na nossa carne mortal. Amém? Então, irmãos, nós não podemos permitir, nós somos perseguidos, abatidos, trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus, como dizia o apóstolo Paulo, quando ele sofria, quando ele era perseguido, quando ele era açoitado, o que ele dizia? Ele desanimava: trago em meu corpo as marcas do Senhor Jesus. Amém? Então, que não venhamos permitir que nada venha nos separar do amor de Deus que está em Cristo. E por isso que nós vamos falar agora de um apóstolo, né, exatamente esse que deixou toda essa palavra aqui. Nós vamos ler em 1 Coríntios 15, 31, o que ele disse de si mesmo agora. Fica aí como exemplo para nós. Ele disse assim em certo lugar: sede meus imitadores, assim também como eu sou de Cristo. Então ele nos trouxe um exemplo maravilhoso, para que nós também venhamos a agir da mesma maneira que ele agiu. 1 Coríntios 15, 31, ele diz: eu protesto que a cada dia morro, gloriando-me em vós, irmãos, por Cristo Jesus, nosso Senhor. Agora, de que maneira que o apóstolo Paulo morria? Isso é muito interessante. Vocês sabem como que o apóstolo Paulo morria a cada dia? Diz assim, sua vontade e os seus desejos lutavam cada dia com o dever e com a vontade de Deus. Em vez de seguir a inclinação, ele fazia a vontade de Deus, embora crucificando a própria natureza. Amém? Isso é morrer diariamente. É quando vem os nossos desejos, as nossas vontades, elas se tornam agora em conflito com a vontade de Deus. E nós agora temos que ter uma escolha. Qual a escolha que nós devemos fazer? Qual a escolha que nós vamos fazer? E isso acontece na vida de todos nós, diariamente, não é verdade? Quem nunca passou por essa prova? Diariamente você é testado, você é provado, e vem uma tentação, vem um desejo, vem uma vontade, mas aquela vontade muitas vezes não está em harmonia com a palavra de Deus, com a vontade de Deus, e você é colocado agora numa luta. E você agora tem que fazer a escolha. O que eu faço? Faço a minha vontade
ou eu faço a vontade de Deus. Quando você decide fazer a sua própria vontade, infelizmente você está entristecendo o Espírito Santo, deixando de fazer a vontade de Deus, deixando de aperfeiçoar o seu caráter. E quando nós fazemos isso, infelizmente, nós estamos alimentando a nossa natureza carnal. Mas quando nós deixamos de fazer a nossa vontade, dizer, Senhor, de mim mesmo eu não consigo, mas me dá força e poder, para que ao invés de eu fazer a minha própria vontade, eu possa fazer a sua. Fazer como Jesus fez quando estava lá no Getsêmani. Jesus, a sua natureza, ela não quis morrer. Vocês perceberam isso? Que quando Jesus estava ali, a sua natureza humana, ela recuou da morte. Senhor, se for possível, passa de mim esse cálice. Não foi isso que ele disse? Mas só que Jesus, naquele momento, ele se entregou inteiramente a Deus e ele diz, todavia seja feita a tua vontade e não a minha. Amém? É essa escolha que nós temos que fazer diariamente em nossas vidas. Que possamos crucificar a nossa velha natureza. É a única maneira, irmãos, de nós alcançarmos o céu. É a única maneira de nós sermos vitoriosos, como Cristo foi vencedor, como o apóstolo Paulo foi vencedor. Por isso que ele disse, ó, já estou crucificado com Cristo. E vivo não mais eu. Paulo não se preocupava mais em fazer a sua própria vontade, mas ele fazia a vontade de Deus, ele entregava o seu coração a fazer a vontade de Deus. Ele crucificou os seus desejos, crucificou as suas vontades, por isso que ele disse, mas ele não disse apenas por palavras, ele disse por obras, morro a cada dia. A cada dia eu morro, entrego o meu coração a Cristo e procuro fazer unicamente a tua vontade. Essa é a única maneira, irmãos, de nós alcançarmos a vitória, de nós sermos vitoriosos. Sempre nós vamos ter essa luta. Enquanto houver pecado, enquanto nós estivermos nesse mundo, vai haver essa luta entre os desejos da carne e os desejos do Espírito. E nós precisamos fazer a escolha certa. Eu sei que nenhum de nós tem força e poder de si mesmo para resistir ao mal, mas você pode dobrar os seus joelhos e pedir a Deus força e poder. E o poder está à disposição de cada um de nós, que queira ser mais do que vencedor em Cristo Jesus. Amém? Que possamos entregar o nosso coração verdadeiramente a Cristo, não venhamos permitir que a nossa velha natureza venha nos vencer, porque não cabe a Deus, cabe a cada um de nós. Nós é que temos agora que fazer a escolha, ou alimentar os desejos carnais, ou alimentar os desejos espirituais. Qual escolha você irá fazer? É uma mensagem reflexiva que cada um de nós possa pensar nisso. E em cada dia que você viver, cada hora que você passar, cada tentação que vier para você, lembre-se disso. Você está fazendo uma escolha, ou para a vida eterna, ou para a destruição eterna. Lá atrás, quando Deus falou com o povo de Israel, e mandou Moisés falar assim, ó, hoje te proponho a vida e a morte, a bênção e a maldição. Todas as bênçãos foram lidas diante do povo de Israel. Todas as maldições foram lidas diante do povo de Israel. E Deus falou para eles, diante de ti está a escolha, a vida ou a morte, a bênção e a maldição. Mas ele disse, aconselho que escolha a vida, para que viva tu e os teus filhos para sempre.